Hello, hello, sejam bem-vindos a mais um Pode Tudo da Pri, o nosso podcast sobre empreendedorismo, gestão e histórias inspiradoras. Estamos encerrando o ano de 2024, episódio número 33. E eu tenho comigo hoje ele que é piloto de automóveis. Já tem essa paixão desde muito novo, herdou do pai e do tio. E aos 9 anos já andava a conduzir o carro da mãe, que eram outros tempos, ninguém precisa saber disso. E aos 18 abriu atividade das finanças como piloto para agariar patrocínios. João Rebelo Martins, Olá. obrigada por ter vindo! Eu é que agradeço, e ainda por cima aqui uma coincidência giríssima, é que há 11 anos, 2013, quando eu fui campeão no Alfa Romeo, o meu número era o 33. Olha! Sim, era 333 porque o primeiro 3 correspondia à classe, mas o verdadeiro número é 33. Por isso é uma feliz Que bom, coincidência. que bom, Muito que obrigado bom. por estar Obrigada. aqui. Obrigada por ter vindo. Sim, e com este número tão especial. Olha, eu queria começar mostrando para as pessoas quem é João, quem é o piloto João. Explica lá, conta um pouco da sua história, como é que isso começou, como é que esse amor começou e como é que as pessoas podem entender mais isso. Como é que começou? Eu não sei como é que começou, mas eu sei que das memórias mais antigas que eu tenho é gostar de automóveis. Sim, Paixão, não é? não é a memória mais antiga que eu tenho, mas das memórias mais antigas que eu tenho é gostar de automóveis. É de ter ido, desde muito miúdo, ver corridas de automóveis com o meu pai, com o meu tio, não é? Por isso sempre estar ligado ao meio automóvel. Sempre disse que queria ser piloto de automóvel. Desde ir às festas de carnaval vestido de piloto e tudo mais, foi sempre isso. Eu acho que andava na segunda classe. Eu entrei um ano mais cedo na escola, por isso daí se calhar vão pensar, mas isso aqui não é possível com esta idade. Não, eu andava na segunda classe, mas ainda tinha 6 anos e tive varicela. E tive que ficar uma semana em casa. Sim. Eu fiquei uma semana em casa a ver filmes de ralis. Era o que eu gostava. Não queria ver filmes de desenhos animados. Eu sei que estava em casa, o meu pai ficou em casa para tomar conta de mim. E eu só queria ver filmes de ralis. Passava o dia todo a ver filmes de ralis, por isso era uma coisa que vem desde muito cedo, essa vontade de querer ingressar nas corridas. E depois, coincidência ou não, eu acho que a vida se organizou para isso. Porque tudo o que eu fiz tem como consequência as corridas de automóveis, desde eu ter ido para a Faculdade de Engenharia, porque queria ir para a Engenharia porque gostava de automóveis. Depois, isso é uma história que toda a gente conta que vai para a Universidade de Engenharia, toda a gente pensa que vai para a Universidade de Engenharia para falar de automóveis, e na primeira semana percebemos que vamos ter 5 anos pelo menos tristes, porque ninguém vai falar de automóveis connosco. Mas foi para lá. O primeiro emprego que eu angariei foi à custa dos automóveis, o segundo também, o terceiro também, por isso tudo há uma linha contínua com esta paixão das corridas de automóveis, por isso é um percurso. Como é que é o seu dia a dia de treino para as competições? O meu dia-a-dia treino para as competições. Na semana anterior à corrida, eu faço exercícios físicos e coisas assim. Só na semana anterior, João? Eu sou preguiçoso. Sério? Sou preguiçoso. Não, eu gosto muito de fazer atividades ao ar livre. Eu em miúdo joguei ténis durante 9 anos. E por isso, para mim, fazer desporto, praticar atividade física é ao ar livre. Nem sempre é possível, nem sempre tenho tempo, porque a minha vida não é só fazer corridas. Dou aulas, tenho consultoria em algumas empresas, organizo eventos para marcas automóveis e tudo mais, por isso é complicado arranjar um tempo certo para fazer esse vídeo. Na semana anterior às corridas eu aí sou muito mais disciplinado e faço exercício, tento não beber álcool, tento fazer uma alimentação um bocadinho melhor, porque sei quais são os meus pontos fracos. Isto, de andar nisto também há muitos anos, dá para nós percebermos como é que o nosso corpo reage, ou seja, eu aos 21, 22 anos tinha um japonês de shiatsu para me fazer massagens, para fazer uma dieta e tudo mais. Agora Agora aos 42 já não é preciso nada disso, eu já sei para onde é que passei, já sei que... já faz as massagens. Não faço as massagens, mas também o automóvel na altura era muito exigente. Que era um protótipo e tudo mais, mas tudo isso depois, uma pessoa com a idade, com o passar do tempo, acho que se chama experiência, não é? Nós conseguimos perceber como é que o nosso corpo reage, como é que a nossa mente vai reagir, o que é que nós precisamos de fazer, por isso eu tenho tento ter um treino mental mais
aprimorado possível. Eu ia fazer essa pergunta. Acha que o treino e a capacidade mental tem que ser mais bem desenvolvida do que a capacidade física, nesse caso? Sim, claramente. Por quê? Porque o nosso corpo tem um limite para aguentar. E é uma coisa física. Não é? E pela própria palavra, se é uma coisa física, está ali. O nosso corpo vai aguentar. Mas o nosso corpo aguenta tanto mais quanto a nossa parte mental consegue aguentar. Uma coisa que eu faço todos os dias é exercícios de lógica para a mente. Ou seja, se prepara mentalmente. Fisicamente nem tanto. Mas depois, muitas vezes no treino físico, estar a fazer... Por exemplo, estou a fazer alongamentos, estou a fazer qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, estou a fazer alongamentos, ou seja, a fazer a parte física, ou estou a correr, tenho qualquer coisa que me obriga a fazer um exercício de lógica. Para quê? Para obrigar a parte física a continuar a trabalhar normalmente e eu estar focado noutra coisa. Boa, gostei dessa estratégia. Mas isso foi uma ideia sua ou existem histórias de pilotos Não, que existem várias histórias de exercícios de atletas de alta competição que fazem isso. Eu depois, para chegar a este método, foi um método que eu inventei. Ou seja, muito básico. Está a treinar, sim, musculação e etc. E em paralelo a isso, está a treinar a mente com um exercício de lógica que está a resolver os problemas. Basicamente, o que é que eu faço? Estou, por exemplo, na parte de musculação, além de não fazer muito, mas Sorry. Estou a correr e levo o telefone na mão com uma app que me obriga a fazer exercícios lógicos. Eu estou a correr, mas estou a olhar para o telefone e a fazer exercícios lógicos. Eu sei que tenho que continuar a correr. Sei que tenho que cumprir aquele objetivo a correr. Mas, por outro lado, também tenho que fazer o exercício lógico ao mesmo tempo. E não posso deixar que uma dor, uma coisa assim, me afete no exercício lógico. E não posso deixar que a lógica me afete na função que eu tenho de corrida. Ou seja, são duas coisas que se vão juntando. Ou seja, através desses exercícios, não deixa que a sua mente... Não deixa que a fadiga do exercício domine a sua mente para pedir para parar, não é? Há histórias. Uma das que eu vi mais interessante era pessoas a fazerem flexões. Flexões não, abdominais. Eu sou tão bom nessa parte que eu nem sei... nem sabe a diferença entre flexões e abdominais. Abdominais não, porque é com a barriga para cima. Abdominais, ao mesmo tempo, estão a fazer o cubo mágico. Nunca vi isso. E há atletas que fazem isso. Ou seja, fazer o cubo mágico, eu estou a fazer abdominais. E aquilo tem que bater certo. Para quê? Mais uma vez, nós estamos a exercitar o físico, mas a cabeça tem que continuar a pensar. E nós, quando estamos numa corrida, temos muitas coisas para processar. Porque eu costumo dizer que no atletismo, no futebol, nesse tipo de desportos, o atleta é que conta. No futebol não, porque não é um atleta que conta, são vários. Mas o atleta tem um peso fundamental ali. No desporto automóvel, o atleta tem um peso fundamental ali. E a máquina também tem um peso fundamental. E às vezes a máquina não corresponde da forma que nós queremos e nós temos que adotar estratégias durante uma corrida. Eu este fim de semana tive uma corrida de 9 horas e outra de 3. Por isso, uma pessoa tem que estar a processar toda a informação que está a receber, como é que estão a pista, como é que não está, como é que está o carro, como é que estão os adversários, como é que está isto, e adotarmos tudo isto. Por isso, esta parte do treino físico e da parte mental, eu dou muita importância à parte mental. E é onde eu foco mais. O físico, pronto, estou a caminhar para velho, não há, acho que se nota isso. Físico vai ainda. Eu antigamente tinha cabelo, agora já não tenho. Olha uma coisa, eu sei que ando por aí pelo mundo, não é? Sim. África, Estados Unidos, Brasil, sob 2 rodas também, já esteve no Egito. Qual é a maior diferença entre competir fora de Portugal e competir em Portugal e Europa? Okay. A mais marcante. Como diferença, nós vamos à procura, eu pelo menos falo por mim, sempre que corro fora de Portugal, vou à procura do desconhecido. É uma coisa que me atrai. Há uma expressão portuguesa que é a curiosidade matou o gato. Sim. Eu já morri muitas vezes, a curiosidade já me matou muitas vezes, mas isso é uma coisa que me atrai. Atrai-me estar a competir contra pessoas que eu não sei quem são, em pistas que eu nunca lá estive. E sei que isso aí vai ser um handicap porque os outros já lá tiveram. Sim, claro. Mas é um desafio extra. Eu já disse isso várias vezes. Eu tenho o máximo de respeito por pessoas que competem em Portugal há 20 anos. E conheço quem são todas as pistas, conheço os adversários, todos os truques possíveis e imaginários, nós já sabemos quais é que eles são. Depois há condições diferentes de os aplicar ou não, mas o base já está ali. Eu gosto muito de ir à procura do desconhecido, gosto muito de... Gosta de se desafiar. Sim.
Sim, é uma coisa que E o que é que tem de mais desconhecido, por exemplo, em África? Quando eu fecho o olho e penso na África, tudo bem que a África do Sul a gente está falando de uma coisa completamente diferente de África mesmo, Angola, Moçambique. Como é que é? Assim, eu que sou brasileira conheço os 3 mundos. Por acaso também já vivi em África, vivi em Angola. E eu olho para... Eu não sei se... Aparentemente, parece que a África tem menos estrutura do que aqui, mas na verdade não é isso, não é? Em Sim, termos de competição, em termos de pistas. Sim, depende primeiro de que país é que estamos a falar. Pois, vamos falar da África do Sul, que é o seu favorito do momento. Do momento, o favorito é a África do Sul. Eu acho que a África do Sul, aquela coisa, a África do Sul pertence aos BRICS. Pois. Não é? Pertence aos G20. Sim, sim. Por isso não estamos a falar de África. Logo ali, continuamos a falar da África, Sim, claro, infelizmente, sim. porque é o continente africano e são africanos que estão lá. A África do Sul é um sítio onde há muito... está em franco crescimento. Porque tem muitos recursos naturais, tem muita infraestrutura, não só para a competição, já podemos chegar à competição, mas para as pessoas que nos estão a ouvir, há um hospital chamado Chris Hani, em Joanesburgo, que é dos hospitais mais desenvolvidos no mundo inteiro. A África do Sul utiliza energia nuclear e tecnologia nuclear no caso médico, e por isso podemos ver que é um país que está no topo de muita coisa. Porquê? Porque há muito dinheiro, há muitas pessoas, o mercado é enorme. Não é? Uma das pessoas que divide a box comigo é dono da fábrica que faz os refrigerantes para o Pick and Pay. O Pick and Pay é o continente lá do sítio. Por isso imagina que é fazer uma fábrica que vende refrigerantes para 70 milhões de pessoas. Não é? E quando falamos de negócios na África do Sul e pessoas envolvidas no negócio, estamos a falar dessa escala, dimensão. como é no Brasil. Sim, no Brasil também a coisa não é muito diferente. Ou seja, há muito dinheiro. Só não é tão desenvolvido. Também é muito desenvolvido. Há uma coisa que há muito dinheiro, por isso, se há muito dinheiro e se é bem gerido, e tem sido bem gerido, politicamente tem sido bem gerido, há infraestruturas que chegam às pessoas. Ao ponto de, por exemplo, na competição, há uma pista que eu adoro, que é Zoar Corps, e Zoar Corps é um condomínio fechado, mas temos uma zona industrial fechada, em que lá dentro existe uma pista para automóveis de competição, uma pista para karts, uma pista para segurança automóvel. A AMG, que é da Mercedes, está lá. A Volkswagen Driving Academy está lá. A Gazoo Racing Team da Toyota está lá sediado. Todos os importadores de peças para competição automóvel na África do Sul estão lá sediados. As equipas estão lá todas sediadas. Se alguém quiser trabalhar em competição automóvel na África do Sul, é simples, vai lá, bate à porta e é começar a escolher para onde é que está. Depois tem armazéns, a nossa equipa está lá, está num armazém dos pequenos, que é uma equipa pequena. Há armazéns pequeninos, armazéns médios, armazéns grandes, conforme a infraestrutura de cada um. Mas isso aí ajuda a promover o desporto, ajuda a promover negócios à volta do desporto, que é uma coisa importantíssima, e nós cá muitas vezes não olhamos para esse lado. Nós cá, não é só em Portugal, nós cá na Europa. Eu conheço situações parecidas com estas, em Silverstone, em Nürburgring, em Espanha estou a tentar criar uma coisa parecida, que é em Idiada. Não há essa questão de um condomínio fechado, supostamente por questões de segurança, não é? Porque na África do Sul depois também tem que haver muitas questões de segurança. Eu acho que é mais bluff que outra coisa, mas isso sou eu que nunca tive problemas de andar lá, ando lá comendo aqui, de relógio, não sei o quê, tiro telemóvel, fotografias a todo sítio, nunca tive problemas de insegurança. Mas há pessoas lá que não pensam assim, então é tudo condomínios fechados e coisas dessas. Mas há essa infraestrutura, essa vontade. E depois, se nós formos analisar a história da Fórmula 1 na África do Sul, há um paralelismo muito grande com o Brasil. Há um campeão do mundo de Fórmula 1, que é o Jody Scheckter. A África do Sul recebia provas com Fórmula 1 ainda antes de haver campeonato mundial de Fórmula 1, dada a influência britânica. Eles, a par de Inglaterra, foram o único país no mundo a ter um campeonato nacional de Fórmula 1. Se há isto, há paixão pelo desporto, há paixão por tudo. Ou seja, temos um país que é enorme, que tem dinheiro, tem pistas, tem paixão. É uma coisa... Unir útil ao agradável. Sim, é uma coisa fabulosa. Eu já corri no Norte de África, em Marrocos, no Egito. É ótimo porque temos, isso na vertente todo terreno, temos pistas fantásticas, temos condições fabulosas. Ninguém liga, os locais não ligam àquilo. E estão lá, tipo, vêm para aqui estes senhores, vêm para aqui estrangeiros, que até é bom porque nos dão umas t-shirts e nós ficamos todos contentes com a t-shirt, não é? E andam aqui nas nossas dunas. Na África do Sul nota-se paixão pelas pessoas daquilo. Eles sabem quem são os pilotos, quem não são, fazem grandes festas à volta das corridas. Por exemplo, eu tive corrida agora em Kyalami este fim de semana.
Eu vi, foi campeão até, não foi? Parabéns. Sim, muito obrigado. há uma curva em Kyalami que se chama barbecue. Normalmente nos circuitos as curvas têm nomes, aquela chama-se barbecue. Eu não sabia porquê. Eu tive a primeira vez em Kyalami há um ano. Fui lá a primeira vez no final de 2023 às 9 horas. E quando eu cheguei àquela curva, chama-se barbecue porque o terreno atrás é um terreno aberto, onde é tradicional as pessoas irem lá fazerem barbecue enquanto estão a ver a corrida. E uma pessoa passa lá e sente o cheirinho. Sim, sente o cheirinho. Então uma corrida de 9 horas com o cheirinho de barbecue. Com o cansaço e com a fome e com tudo, sentir aquele cheirinho a barbecue. Mas é isso, ou seja, há essa paixão das pessoas comuns, do povo. Que aqui não há. Não, aqui nunca se abriria uma coisa para se chamar barbecue. Qual é o maior desafio, assim, como piloto de automóveis aqui em Portugal? Aqui em Portugal o maior desafio? Sim. O primeiro grande desafio é arranjar patrocínios para correr. É o primeiro. Pois, porque como as pessoas não estão envolvidas, as pessoas não acreditam, as pessoas não respiram, então as pessoas, obviamente, não apoiam, não é? Sim. Esse é o maior desafio. Porque há uma coisa que é assim, há pessoas que têm jeito natural para competir. Tem jeito natural para conduzir, tem jeito natural para pensar uma corrida, tem jeito natural para estar naquele meio. Há outras pessoas que não têm. Mas há uma coisa que nós sabemos, não só do desporto motorizado, mas de todos os esportes, é que o treino ajuda muito. Claro. Treinas e vamos chegar lá. Claro. Mas ou pode chegar lá em meia hora ou pode chegar lá numa semana. Mas vai chegar, não há coisa só para predestinados. No desporto motorizado, qual é a grande dificuldade quando alguém quer entrar? É sem dinheiro para treinar ou não. Pois, ou seja, o desafio financeiro é muito... Sim, o desafio financeiro é muito grande. O primeiro grande desafio, não só o meu, mas quase toda a gente é, há dinheiro para construir uma carreira ou não há dinheiro para construir uma carreira. Porque por mais jeito que uma pessoa possa ter. Mais tempo que uma pessoa possa ter, sim, é um esporte caro, não é? E só fazer corridas, há muitas épocas que só faço corridas, não treino sequer, não há essa hipótese. Mas, dada a experiência que já tenho do passado, consigo chegar a níveis aceitáveis, e alguns meritórios, mesmo não treinando. Para quem está a iniciar, tem que treinar. Por isso, o primeiro grande desafio é um desafio financeiro. Okay? Porque nós, em Portugal, temos uma grande vantagem. Temos infraestruturas, porque temos autódromos, temos pistas com boas condições. No karting temos pistas com excelentes condições. O nosso karting é muito ativo, é muito bom a nível mundial. Na parte dos rallies de todo terreno também temos excelentes condições. Por isso temos tudo para chegar ao mais alto nível no desporto motorizado, a nível mundial. Depois, os grandes nossos entraves são financeiros. É muito caro, João. Depende do que é caro. Vamos falar aí de um número, só para as pessoas terem um mínimo de noção. Por exemplo, eu corro, eu só preciso de uma sapatilha e de um relógio. E tem gente que corre só com sapatilha. Sim, então, claro. é um desporto barato. É um desporto barato se uma pessoa pensar no desporto. O que eu costumo pensar, vamos colocar em números, porque qual é o retorno que uma pessoa pode trazer? Ok. Eu este ano, à custa de estar a correr na África do Sul, fui pôr música à TSF durante uma semana, fui convidado para programas na RTP, saio no Jornal Notícias. Está aqui no Pode Tudo. Estou aqui no Pode Tudo. Ou seja, se uma empresa tivesse que pagar para estar com este tempo nestes meios, quanto é que tinha que pagar? Okay. Isso é mais ou menos do que pagar a um desportista, ou o que é que seja, e que lhe garante um retorno mediático que vai estar ali. Eu estou aqui com uma t-shirt, com os meus patrocinadores e tudo mais. Se eles tivessem que pagar, quanto é que isso custava? Ou seja, daí é que não é difícil dizer se é caro ou se é barato. Sim. Se a pessoa não aparecer, é caro. Se a pessoa aparecer e tiver um retorno mediático disto, até pode ser muito mais barato. Os números que nós temos é que dos desportos, pelo retorno que é trazido, é dos desportos mais baratos que existem. De investimento, é considerável. Pois. Sim. Uma pessoa não acorda e diz assim, agora eu vou investir, não é? Há pessoas que acordam e fazem isso. Eu não as conheço. Eu conheço casos desses. Eu é que não as conheço. Eu conheço eles, não me conhecem a mim. Tá. Temos esse caso. Mas há essa questão. E depois, no desporto motorizado, fazem-se as contas ao quilómetro. Para não estar a falar de um caso pessoal, fica mal. Mas vamos pensar. Fazer um rallies com um R5. Um R5, que é a categoria 2 da FIA. Um R5 custa 120 euros por quilómetro. Ok. Estamos a falar de quantos quilómetros? Por prova. Sim. 100 km de prova, mais 100 a 120 km por prova, e depois mais os treinos e tudo mais. A questão não é essa.
Eu ia fazer a conta, mas não consegui. Você falou tão rápido. É para não fazer a conta. Ah, entendi. Vamos focar nos 120 euros por quilómetro. Ok. 120 euros por quilómetro custa em Portugal, custa no Egito, no Ghana, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão. Okay. O valor ao quilómetro do automóvel vai ser exatamente o mesmo. O automóvel custa o mesmo, tem o mesmo desgaste, tem os mesmos consumíveis. Isto é contas como um empresário faz. Custa 120 euros por quilómetro. Agora, a nossa economia é capaz de pagar 120 euros por quilómetro ou não? A economia alemã paga 120 euros por quilómetro ou não? Não é? Qual é a dificuldade que nós temos que encontrar empresas que paguem isto em Portugal? Um piloto em França, qual é a dificuldade que tem? Um piloto na Alemanha, qual é a dificuldade que tem? Porque os custos fixos são exatamente os mesmos em qualquer parte do mundo. É um pouco cultural também, será? Nós aí temos uma grande vantagem. Temos? Portugal, os portugueses adoram o desporto motorizado. Isso aí sente-se. Quando se vê o Rally de Portugal, as estradas estão cheias. Quando a Fórmula 1 veio cá em situações extraordinárias, porque estávamos em Covid, e Portugal acedeu a organizar 2 grandes prémios, quando mais nenhum país queria organizar, com medo da transmissão. Nós fizemos isso e saiu-nos muito mais barato do que seria, mas estavam cheios. Ou seja, nós temos essa paixão. Aliás, a FIA percebe isso, e nós em Portugal temos muitas provas de Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa, que são feitas cá porque o país sabe acolher, temos boas condições, temos bons aeroportos, temos bons hotéis, e depois temos pessoas que gostam muito de desporto motorizado. Isso é uma grande vantagem. Por isso, acho que culturalmente nós estamos, nesse aspecto, não nos podemos queixar. Eu não tinha essa noção. Resta as empresas e saberem aproveitar isso, né? E trazerem depois esse mediatismo. Falando aqui um pouco da sua aventura no Egito. Sim. As pessoas vão gostar de ouvir, que é uma história muito inspiradora. Como é que isso surgiu? Você acordou de manhã, pegou numa moto, foi pro Egito, atravessou o país inteiro. Como é que foi? Não. Como é que foi isso? Eu conto desde o princípio, mas é parecido. é parecido com isso. Eu em 2013, porque a aventura no Egito foram 2 anos, 2014 e depois 2015. Sem parar? Não. Sem voltar para aqui? Não, a parar, ou seja, foram 15 dias em 2014 e 15 dias em 2015. Okay. Foram 2 edições. Você que viveu, pensei que tinha ficado lá. Não. Como é que surgiu? Em 2013, foi o meu melhor ano. Quer dizer, hoje em dia não sei se foi o melhor ano, mas foi dos anos mais marcantes que eu tive na competição, porque estava num programa da Oreca para as 24 horas de Le Mans, que depois não se concretizou por questões financeiras, mas estava nesse programa, ou seja, andava com automóveis de Le Mans, a conduzir automóveis de Le Mans, e estava nesse programa. Podia ter feito o Le Mans Test Day nesse ano. Como não fiz o Le Mans Test Day cá em Portugal, estava a competir no troféu da Alfa Romeo, da altura que era o Felp 3, fui campeão nesse ano, fui campeão à geral, ganhei o troféu de circuitos, por isso estava tudo a correr às mil maravilhas. Para 2014 a ideia era subir para outra categoria, com automóveis mais rápidos, mais exigentes, e mais uma vez esbarrou na parte financeira, isso não aconteceu. Não aconteceu, então fiz uma divisão de campeonato, fui experimentar Rallycross, que adorei. Nunca tinha feito corridas na terra e gostei muito de ter participado no campeonato de Rallycross, mas eu era um estreante, apesar de ter ganho uma prova. E na velocidade fiz um downgrade em relação a 2013. E na altura a perspectiva era, ok, vamos fazer um downgrade no automóvel, vamos para um troféu supostamente mais simples, mas correu tudo mal. Tivemos imensos problemas com o automóvel. Eu sei que nesse ano eu e o Tozé, era uma equipa de 2, ficamos em segundo lugar em Vila Real e em segundo lugar em Braga. E só ficamos em segundo lugar porque em Braga, eu não me lembro, houve alguém que partiu o motor, a pista ficou cheia de óleo e por isso estava muito difícil de conduzir. E nós, com o nosso carro não era... Quando a pista se torna difícil, porque em Vila Real nós também ficamos em segundo lugar à custa da chuva. Quando há chuva, quando há não sei o quê, os automóveis tendem a ficar todos nivelados. Ou seja, o vosso que não é assim tão... Sim, o nosso não era tão bom, a diferença fazia-se em quem estava a conduzir. E nós conseguimos 2 segundos lugar nesse ano. Mas depois desistimos 2 vezes, depois houve um adversário que nos destruiu o carro todo no Algarve. Ou seja, tivemos uma época péssima, 2014. Depois de 2013 ter sido, até àquela altura,
E ainda hoje, das melhores épocas que eu tive na vida, 2014 foi claramente a pior. Se eu tiver que dizer a pior época, 2014. Cancela. E há um dia que eu estou, que acordei e tinha um e-mail no meu BlackBerry, na altura ainda usavam Blackberries, não é? E era uma coisa fantástica. E tinha um e-mail no BlackBerry do Rotary Club de Alexandria a convidar para ir lá fazer uma aventura de scooter. Ok. E eu pensei assim, ora bem, isto está a correr tudo tão mal. Eu vou para o Egito. Eu ir para o Egito 15 dias, se calhar não é mal pensado. E fui. E foi giríssimo, porque fui descobrir uma coisa nova. E fez quantos quilómetros? 3.500. Uau. Alexandria, para se pensar em Alexandria, Abu Simbel, que é a fronteira com o Sudão, e depois, nós fomos para lá pelo Mar Vermelho, ou seja, Alexandria, que fomos ao Mar Vermelho e depois descemos a costa toda pelo Mar Vermelho e depois fomos para o centro do Egito, para Abu Simbel, e o regresso foi pelo Nilo. No ano seguinte, em 2015, foi ao contrário, descemos pelo rio e depois subimos pelo mar. Mas foi interessantíssimo porque foi descobrir uma modalidade nova, foi descobrir uma parte de aventura, que eu desde miúdo gostava muito do terreno. O Santos Godinho, que é de cá de Oliveira, para mim é o melhor piloto de todo terreno de sempre, que nós tivemos em Portugal e quiçá do mundo. Eu sempre gostei muito de ver as corridas dele, mas eu nunca tinha tido aquela questão de ir fazer todo terreno. Eu em 2014 fui fazer essa experiência no Egito, de scooter. 2015, como estava triste o ano de 2014 ter corrido tão mal, eu convenci os meus patrocinadores a continuar-me a patrocinar e eu fiz 2 corridas de automóvel nesse ano, Vila Real e Portimão, por convite só, e andei o ano todo a viajar pelo mundo. E viajava com o que houvesse. De moto, de comboio, de barco, de carro. Depois os carros que eu escolhia para viajar também eram giros, tinham que ter muita potência e descapotáveis. Tem muitas fotos dessa altura? Tem, e criei um blog, que era o Rebelo Martins Aventura, que era para quê? Promover os meus patrocinadores em meios diferentes, ou seja, deixar a parte esportiva e depois fazer toda a parte de viagens de aventura. Que na altura houve patrocinadores que disseram que eu era completamente louco e que depois não queriam estar nesse projeto, porque não sabiam o que é que vinha dali, e que hoje em dia apoiam projetos desse género, ainda bem, porque viram que valia a pena. Sim, e nós temos muito casos de sucesso desse. O André Sousa, que é de Carlos Oliveira, é um caso de sucesso desses. Ou seja, nós conseguimos então durante um ano fazer aquilo. E eu no final do ano adorei. Eu em 2015 fiz a Europa toda de moto e de carro, fui novamente ao Egito, fui à Austrália, ou seja, andei por sítios muito interessantes. E vai sozinho? Fui sozinho algumas vezes, outras... A Austrália fui com um grupo de amigos. Aliás, a questão da Austrália, eu era para ir para os Estados Unidos. Ia fazer dos Estados Unidos, Los Angeles, não era Estados Unidos, era os Estados Unidos e Canadá, ia fazer Los Angeles a Vancouver, ou seja, toda a costa oeste dos Estados Unidos. E porquê? Há sempre aquela coisa de ir aos Estados Unidos fazer a Route 66. Eu não gosto de ir a sítios turísticos. Tenho assim... Aquele sítio onde toda a gente vai, eu fico... Não. Quer ir onde os americanos vão. Hã? Prefere ir onde o povo local vai. Onde o povo local vai. O estrangeiro nem sequer sabe que tem essa opção. Quando vou no Rio, eu gosto de ir para a gafieira, lá para o meio de comer pastelinho e bolinho, coisas assim. E então, quando eu era para fazer essa viagem, de Los Angeles a Vancouver, porque a norte da Califórnia e todo o estado de Washington, onde está Seattle e tudo mais, depois a entrada no Canadá, tem parques naturais lindíssimos, com árvores centenárias, daquelas que começou a ver 20 pessoas a abraçar uma árvore, e altíssimas, eu queria passar lá. Então estava a programar essa viagem, com um amigo meu americano, que agora mora em Lisboa, mas que morava em Seattle e que eu conheci no Egito. Estas coisas depois têm tudo, estas ligações. Estava a programar isso e o meu melhor amigo disse-me assim, olha, eu vou para a Austrália 3 semanas. Vamos comigo. Com a minha namorada e mais 2 amigas. Queres vir? E eu pensei, ora bem, ir com uma pessoa que eu acabei de conhecer no Egito. Por acaso dou-me muito bem com ele, mas ir com o meu melhor amigo para a Austrália, vou para a Austrália. E tivemos na Austrália 3 semanas e foi... E como é que fez esse percurso? Austrália? Levou a moto? Alugou uma moto? Maior parte dos sítios onde vou, eu alugo lá Ok. Sim.
Aluguei motas na Alemanha, aluguei motas no Peru, no Egito, ou seja, tudo isso. E os automóveis, a mesma coisa. Na Austrália, foi das viagens mais baratas que eu fiz até hoje. Eu paguei numa low cost 90 euros de Singapura para Sydney. 90 euros só? Sim. Já não tem mais, essas Não low cost já não existem. Já acabou, já faliram. Mas era uma coisa. E ir à Austrália foi interessantíssimo. É um lugar que eu gostava. Há uma coisa, ao atravessar o deserto, nós fomos para a Austrália, fomos para Sydney, tivemos uma semana em Sydney, e depois fomos de avião para Uluru, que é onde está a Pedra Sagrada, que é no meio do território. Nunca ouvi falar. É uma coisa lindíssima. O Príncipe Charles foi lá. O Príncipe Charles deixaram-no subir à pedra de helicóptero. Mais ninguém você deixa. Não. Mais ninguém deixa, só a ele deixar. Mas fomos lá e depois lá fomos 1500 km pelo deserto até Ayers Rock e depois para a parte da Golden Coast, Brisbane. O que é giro? Nós no meio do deserto. Depois é daquelas coisas que se vê no Crocodile Dundee e coisas assim, que é onde há estações de abastecimento no meio do deserto, é para os automóveis e é para os aviões. Para os automóveis e para os aviões? Sim, porque as pessoas lá deslocam-se de avião. Voltamos à parte off daqui tá. da nossa... Sim. São territórios tão grandes que é normal as pessoas terem um aviãozinho, uma avionete, uma coisa assim, e para se deslocarem deslocam-se daquilo, porque é muito mais rápido, muito menos perigoso e custa quase a mesma coisa que andar de automóvel. E então nós vimos situações dessas, estávamos lá nós a abastecer e umas motas, os caminhões, aqueles caminhões com imensos atrelados a abastecer, e víamos australianos reformados já, e disseram que era o sonho da vida deles fazer aquela viagem e tudo mais. Eu em 2018 morei no Dubai, parte do ano, e houve um dia que a KTM foi lá treinar, estava lá o Toby Price, que ganhou o Dakar, estava o Matthias Walkman, que também ganhou o Dakar, eu fui jantar com eles, e com o Mário Patrão. Aliás, eu estava lá porque o Mário Patrão, que é português, também estava na equipa, e é que me convidou para estar com eles, mas estava a falar com o Toby Price, que é australiano, e eu disse, olha, há 3 anos fiz esta viagem assim. E o Toby Price, que ganhou o Dakar 2 vezes, ou seja, uma pessoa que gosta de aventura, que sabe o que é aventura, que tem todas as condições possíveis e imagináveis, ele disse assim, eu adorava fazer isso. Eu nunca tive a oportunidade de fazer uma viagem dessas no país dele. E por isso adorei fazer aquela viagem e gostava muito de repetir. Tem muitas histórias aí. Tem algum momento que foi assim, o mais inusitado e marcante, que ficou mesmo na sua cabeça? Eu tenho vários. Tenho vários momentos desses, uns positivos, outros negativos. Sim, claro que sim. Como a gente chama? Perrengue. No Brasil a gente fala que é um perrengue. Perrengue é aquela coisa que a gente não estava à espera, mas que aconteceu numa viagem. Tem até um Instagram chamado Perrengue Chique. São todas aquelas dificuldades, ou que você vai no hotel e afinal o hotel não estava reservado, ou que o seu carro furou o pneu, ou que roubaram o seu passaporte no metrô em Paris. Essas coisas que vão acontecendo nas viagens que pra gente é um perrengue, é uma dificuldade. Então, qual foi o maior perrengue, então, João? Eu não consigo pensar no maior, não consigo. Eu consigo pensar em várias situações que às vezes nos deixam. Uma delas por causa da insegurança. Ao cá falava disso. Estava um dia em Marrocos e não encontrava a chave da moto. Ui. Dei a volta toda, todo o sítio, onde é que estava a chave da moto? Não encontrei. Eu tinha parado a moto à porta do hotel no dia anterior e não sabia da chave da moto. Desfiz os caminhões, tudo, os bolsos todos das calças, onde é que estava a chave? E chego à moto e a chave estava no canhão. Eu deixei lá. Quando dizem, é inseguro, eu acho que a insegurança faz parte muito da atitude que nós temos. Mas teve sorte com a moto. Então já tive sorte muitas vezes na vida com essas coisas. No Egito, a segunda vez que eu fui ao Egito, há bocado disse que conheci lá um americano. Esse americano chama-se Drew Garcia, é médico. Ele está a morar em Lisboa desde julho. Veio para cá, em grande parte influenciado por mim, porque ele queria vir morar para a Europa, assim, e então estava de indeciso entre ir para a Itália ou para Portugal. Ainda bem que decidiu por Portugal. Eu conheci-o porque na primeira edição do Cross Egypt Challenge nós chegávamos, acho que toda a gente chegava ao aeroporto do Cairo e a organização levava-nos com um transfer. E então quando eu cheguei, disseram, olha, vamos aguardar mais 1 hora porque estão a chegar umas pessoas dos Estados Unidos e vamos todos juntos. Ok. Então estamos à espera e aparece lá o Drew Garcia e mal me vê assim, tu é que és português? E sou. Eu também sou, o meu avô era dos Açores.
Olha. Sim, então... Já houve ali uma conexão, não é? Sim, e é giro, ele ainda hoje, eu posso contar isto porque está na agência dos imigrantes, está esta história, porque ele escreveu, por isso não há problema. Ele foi para o Egito com uma bandeira de Portugal. Ele, Sério? sim, terceira geração de lá, da terceira, não é? Com um orgulho enorme em Portugal, levou uma bandeira de Portugal. Eu não levei. Eu não levei. A partir desse momento comecei a levar uma bandeira de Portugal. Agora leva a sua bandeirinha. Agora levo uma bandeirinha, até ponho assim à cinta, parece uma saia, para poder estar no pódio com o champanhe. Mas eu não levei a bandeira. E nós chegávamos ao Egito, qualquer cidade zeca que sabia que íamos passar por lá, ainda por cima logo a seguir à Primavera Árabe, primeiro havia imensas barreiras militares na estrada que nós tínhamos que cumprir, e havia algumas que eram complicadas. Mas, nas que eram simpáticas, apareceu o Presidente da Câmara para tirar uma fotografia. E então eu comecei a habituar-me a pedir ao Ju a bandeira dele e ir ao Presidente da Câmara, já que ele estava lá, olha, eu venho de Portugal... Esqueci a minha bandeira, peguei emprestado do meu amigo. Essa parte eu não disse, então leva a bandeira. Qual foi a parte do Ju? Acho que agora na agência dos imigrantes tem que escrever um formulário para vir para Portugal e uma carta de motivação. E ele escreveu que era mais português do que muitos portugueses, porque no Egito tinha estado comigo e que a bandeira que eu usava nas fotografias era a bandeira dele. Boa. E por isso, sim, há essa relação. Ou seja, isso são bons momentos, ou seja, de amizades que surgem do desporto, do gosto da aventura. Ou seja, isso é uma coisa que E que como marca. é que gere a sua rotina entre família, desporto, outras atividades, Sim. vida pessoal, vida profissional, com tanto movimento? Como é que gera isso? Sei que tem filho, não é? Sim, tenho um João Nicolau que está aqui. Já antes de chegar lá, o meu capacete desde sempre era azul escuro, o verde e o vermelho da bandeira de Portugal. Que era Da tal bandeira que você nunca leva, mas que agora vai levar. Não, levo sempre, levo sempre. Mas não é sempre com a bandeira de Portugal no capacete. Boa. Isso aí, desde sempre, tive esta configuração aqui. Depois há uns que aqui têm uma risquinha amarela, outros não têm, mas o fundo era azul escuro. Já agora o azul escuro, que é a cor dos liberais em Portugal, de 1800 e... Mas ia falar do filho, Sim, sobre porquê? a cor. Claro, era azul escuro. Quando Sim. eu soube que ia ter um filho, mandei fazer este capacete em azul bebê. Porque ia ser um menino, se fosse uma menina era cor-de-rosa. E tem aqui o nome dele, já agora, está aqui, eu vou aquela câmera, está aqui o nome dele, João Nicolau. Nasceu em 2020. Ele Sim, nasceu em 2020. Eu estreiei este capacete no fim de semana que supostamente ele iria nascer. E não nasceu? Não nasceu no fim de semana, nasceu na segunda-feira. Boa. Ou seja, aguardou que eu chegasse para nascer, e ele é um fã de... Ai, que bom. Sim. Aliás, eu esta época desisti as 2 primeiras corridas. Eu não levava este capacete, levava o outro que eu tenho, azul escuro. Eu tenho alguns. Levava o que tem a pintura original azul escuro. E ele, à terceira corrida, perguntou-me que capacete é que eu ia levar para a África do Sul. E eu disse que ia levar o meu capacete deste ano. E ele, pai, leva o que tem o meu nome. Que giro. E a partir daí eu ganhei... Todos? Não, este fim de semana... Foi o campeonato... Sim. Qual é o nome da cidade? Em Joanesburgo. Sim, sim, mas o circuito é Kyalami. ok. Sim, mas este ano, desde que eu comecei a levar... Desisti das 2 primeiras provas com o capacete que tinha para fazer este ano. Desde que comecei a levar este capacete... Tem dado sorte. Tem dado sorte, por isso o capacete do próximo ano já está combinado a ele que o vai pintar. Que com bom. guache. Então, como é que gera isso, João? Como é Entre que gira? filho, saudade de casa, viajar, dar aulas, tem outras coisas envolvidas também, tá no meio político, tá no Rotary. Como é que consegue? Eu tenho que manter ativo para manter... Faz parte do seu DNA, essa vida Sim. movimentada Sim, e agitada, sim. e está Sim, sempre a pensar em coisas. É isso que te move? Se eu estiver parado, eu não consigo fazer nada. Pois. Literalmente. Se eu tiver um tempo em que... Assim, agora podes descansar. Um exemplo. Vou tirar uma semana de férias. Já não acontece há muito tempo, mas me disseram, vou tirar uma semana de férias. E nesta semana só tens que fazer um texto para um jornal qualquer, que me demoraria meia hora a fazer. Eu sou capaz de chegar ao final da semana e não o ter feito. Porque... Gosta da pressão, não é? Gosta de viver sobre muitas sim, coisas acontecendo e timings para cumprir. E utilizo, eu costumo dizer que vivo da adrenalina. E utilizo a adrenalina para conseguir fazer coisas. Boa. E é
Pronto, é o que te move e é o seu jeito e a sua rotina vai... E tem dado certo, não é? Tem, acho que sim. Então isso que importa. Eu acho que trabalhar das 9 às 5 não dava para mim, ou seja, que ia ser uma pessoa infeliz. E tenho um maior respeito por quem consegue fazer isso. Claro que sim. Sim, que é uma coisa que eu não eu respeito muitas pessoas que fazem coisas que eu não consigo fazer. Pois. Não consegue ficar sentado numa cadeira de 9 às 5, não é? Sim. Morreria. Não dá, por isso... E conselhos para essa malta nova? Para o João Nicolau e para outros Joãos que gostam do desporto e que querem investir nisso, quer dizer, que têm um sonho. Para onde começar? Para quem tem idade para isso, tem capacidade de começar pelo Qual seria a idade ideal? Para começar? Sim. Eu considero quanto mais cedo melhor. Mas o quê? 10 anos? 12? Se puder ser antes. Tão pequenino já pode? Não sei se conhece, há um cara, né, chamado Ayrton Senna. Sim. Ainda não vi a série dele, mas quero ver. Eu também não vi a série, mas conhecendo a história dele... Mas ele começou com quantos anos? O Senna começou para aí aos 6 anos, assim. Olha, o Alonso com 4. Há uma disposição. O meu filho, pronto, como o pai não tem dinheiro, ele começou a andar no hóquei aos 3 anos. Porquê? Tem rodas, é rápido, por isso é um... mas ele aos 3 anos calçou uns patins a primeira vez e passado 20 minutos estava a andar sozinho. Se uma pessoa fizer as coisas desde cedo, fizer as coisas com paixão desde cedo, souber o que é que está a fazer, tem muito mais facilidade. Sim, tem que ter um pouco de talento também ali, não é, João? Mas o talento cria-se. E se uma pessoa não tiver aquela coisa... A determinação sobressai o talento, não é? Eu escrevi isso há tempos no Jornal Notícias. Eu sou contra a utilização de dispositivos eletrónicos nas escolas. Acho que devemos voltar ao lápis e Porquê? Se nós não demos à criança, desde a mais tenra idade, uma caneta, um papel, um lápis de cor, uma coisa assim, ele não vai saber pintar, não vai saber escrever, não vai fazer... E são coisas que, da parte artística, criativa e tudo mais, são importantíssimas. No desporto a mesma coisa, seja ele qual for. Quanto mais cedo começar, mais facilmente ele pode ter uma formação que o leva depois a atingir um determinado nível. É verdade. Eu muitas vezes, eu e colegas meus, damos aulas a pessoas de condução, em autódromos. Porque queriam ser pilotos a vida toda, não tiveram oportunidade. Como disse, é um desporto caro, as pessoas só conseguem entrar num automóvel de corrida aos 50 anos. Foi quando a vida lhes permitiu. Tiveram dinheiro para isso e temos que lidar com pessoas que têm 50 anos, têm 40 anos de frustração por não estarem ali. E muitas vezes com sonhos, com ideias, como é que se fazem as coisas, mas como nunca experimentaram, não sabem se estão a fazer bem ou não. Por isso, é um caminho que depois demora muito mais tempo. Aquela coisa, não há predestinados, mas há uns que chegam lá em meia hora, outros demoram uma semana. Demora muito mais tempo. Por isso, se começarmos mais cedo a preparar os miúdos, os jovens, o que é que seja, a entrar no desporto motorizado ou noutro qualquer, ou noutra atividade qualquer, é muito... Que seja o mais cedo possível, né? E que quando eles demonstram o desejo, sim, não é? Eu estava assim a pensar, assim, de repente, alguém que queira ser ator. O miúdo queira ser ator, ele vai estar toda a vida dele, desde miúdo, a pensar aquilo. Eu tenho uma filha que disse que vai ser atriz e já anda no teatro. Sábado foi a estreia dela. Sim, foi uma peça sobre o Ferreira de Castro. Então, isso é ótimo. É começar desde... Isso aí, acho que não é só no desporto, é em tudo. Desde... Os pais não podem podar, não é? Não podem cortar aquele sonho do menino. Ai, lá estás tu, já queres ser atriz. Ai, já queres ser piloto. Não, isso não é para ti. Tu és muito novo. Acho que a gente erra aí, não é? Há uma anedota que me contaram sobre isso, mas eu aqui não se pode contar isto. Não, é um podcast sério, sério. Pode, aqui não é podcast sério. Não. Vai pro off, não é? Olha, e planos de futuro para o João? Não para o seu filho, para você. Sim, para mim. Não, ia dizer, os planos do meu filho ele é que sabe, não é? Os pais têm que permitir que ele chegue onde deseja e qual seja a nossa disponibilidade para isso. Para mim, do ponto de vista desportivo, eu queria continuar a competir na África do Sul no próximo ano. Mais uma vez, a África do Sul tem imensas infraestruturas. O campeonato teve 6 corridas. Nós fizemos em 4 pistas. Só em Joanesburgo existem 6. Por isso, para o ano, sei que vamos ter pistas diferentes das que corremos este ano. Eu gostava de continuar lá. Depois de ter sido campeão, para quem não estava... Eu no sábado pensava que tinha sido vice-campeão. E só ontem à noite é que... É sério? Sim, porque o sistema de pontos lá por corrida
é conforme o número de inscritos em cada corrida. Ah, tá. E então houve ali uma falha qualquer, e porque houve a corrida no sábado, fizeram lá a contabilidade, quanto é que dá, nós fomos vice-campeões, houve logo uma cerimónia de entrega de prémios do campeonato, e tudo assim seguido, e depois é que os resultados foram para ratificar junto da federação, e que foi ontem. E o campeão, segunda-feira. afinal... E afinal o campeão fomos nós. Eu vim no avião a pensar que tinha sido vice-campeão, fizemos toda uma comunicação de vice-campeão, e hoje de manhã houve uma comunicação. Afinal somos campeões, porque ontem, quando chegou à federação os resultados, na federação viram que o cálculo estava mal feito. Sim, por isso mais uma história para contar. Sim. Eu gostava de continuar na África do Sul no próximo ano, porque há uma grande paixão pelas pessoas. Em primeiro lugar, todas as pessoas gostam de desporto motorizado. E depois há outra coisa que é que nunca tinha experienciado isso. Ou seja, tinha experienciado com o Dju. Quando o Dju chegou ao Egito e diz: eu também sou português. Sim, mas ele não sabe falar uma palavra portuguesa. Ele diz: eu também é português. A África do Sul tem a maior comunidade de estrangeiros na África do Sul é portuguesa. Pensa-se que são 400 mil pessoas, uma coisa assim. Ou seja, sente-se em casa. Senti em casa, senti acarinhado por pessoas que não conhecem lá nenhum, mas pelo simples facto de ser português. Pessoas que se dizem portugueses e que não falam português. Mas que vão ao domingo, vão ao restaurante português comer bacalhau cozido, frango de churrasco e tudo mais, como se estivessem em Portugal, beber vinho verde e minis e coisas assim, como se estivessem em Portugal. Eles sentem-se portugueses. E chegar lá, e eu sou quase como uma ponte de contacto que eles têm com a terra, quer dos pais, quer dos avós, dos trisavós, o que seja, e isso é uma coisa que é impagável, não é? É um grande carinho. Que bom. Olha, muito obrigada. Nosso tempo está chegando ao fim. Tem muita história para contar. Depois eu quero saber as outras histórias que a gente não pode mostrar aqui. Desejo que tenha muito, muito sucesso, que os planos se concretizem, que 2025 seja fantástico e que corra muito por aí, tenha muita competição. E que leve o nome de Portugal também. Obrigado. Né? E muito boa sorte para a segunda edição do podcast. Obrigada. Né? Este é o último programa da primeira edição. Sim. Que a segunda edição seja tão profícua como esta. Obrigada. Muito obrigado.